Bom dia de novo a todos, é muito bom estar aqui. Saudades demais de você, saudades das nossas reuniões presenciais, dos nossos clamores, das nossas canções presenciais, mas por aqui tá dando para matar um pouquinho dessa saudade. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre o Salmo 139. Quem estiver aí com a Bíblia pode abrir no Salmo 139. Nós vamos meditar um pouquinho nele. E eu gostaria de ler alguns versículos. Eu vou ler alguns versículos-chave do Salmo 139. Eu não vou ler ele todo, não. E aí você pode ir acompanhando. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Vou pular para o versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Vou para o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Bom, esse capítulo ele vai falar sobre o louvor da onisciência de Deus. E é um salmo de Davi de muita profundidade, porque ele vai nos dizer como que Deus ele tem esse poder, né? E ele tem essa soberania de nos ver antes mesmo que a gente... quando a gente era um embriãozinho ali, antes da gente nascer da nossa mãe, ele já tinha nos sondado, ele já nos conhecia e fala dessa onisciência dele. Na verdade, fala da onisciência, da onipresença, e ele vai nos dizer que não tem como da gente fugir. Onde quer que estejamos, o Senhor, os olhos dele está ali conosco, né? Para onde eu, aqui no versículo 7 fala, para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da sua presença? Será que se eu escalar o céu vai dar certo? Não, não vai dar certo. Se eu morar nos confins do mar também não vai dar certo. Ele está em todo lugar, a presença dele está em todo lugar e enche tudo, né? E é pleno. Isso é maravilhoso, né? Quando ele fala, fui formado de forma assombrosa, de forma maravilhosamente assombrosa, porque de fato é assombroso a forma com que Deus nos criou. É assombroso ver esse poder de Deus, né? A forma que ele nos cria e a forma com que ele está conosco, né? Todos os dias. E eu comecei a meditar sobre esse salmo esses dias e comecei a me aprofundar nessas declarações de Davi.
E eu comecei a pensar que, de fato, não tem como a gente não tem como a gente esconder a intimidade da nossa alma em Deus, pois Ele nos contempla o tempo todo, né? Ainda informes ali no recôndito mais secreto do ventre materno, Ele já estava ali. E por que eu falo que não tem como a gente fugir da intimidade da nossa alma? Porque tem lugares dentro de nós que a gente pode tentar esconder ou não expor para ele. E a gente está se enganando, na verdade, porque é impossível a gente não expor isso, porque já está exposto, ele já está vendo. E eu comecei a ver o nível de verdade e de transparência que esse capítulo ele nos exorta a viver em Deus. Eu quero ler dois versículos aqui na linguagem da Bíblia, a mensagem. Diz o seguinte, no versículo 23 e 24 do Salmo 139, a mensagem vai dizer o seguinte: investiga minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito, interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Outro versículo diz: como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. Quando fala, né, investiga a minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito. É uma atitude de uma pessoa que de fato quer viver um relacionamento verdadeiro com Deus. A gente pode viver um relacionamento falso com Deus. E esse relacionamento falso com Deus, ele é muito fácil de ser vivido, porque é um relacionamento automático, onde eu acordo pela manhã e começo a fazer as minhas orações. E faço uma oração a partir apenas da minha mente racional, porque eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso falar com Deus. E eu abro a minha Bíblia e eu leio, eu cumpro o que eu devo cumprir. Mas existem coisas na intimidade da minha alma que eu não exponho para Ele. Então, várias vezes já aconteceu comigo de eu começar a orar, fechar os meus olhos e falar assim: ai, Deus, obrigado por esse dia e tal, abençoa a minha casa, te louvo, te agradeço. O Espírito Santo falar assim para mim: para tudo e começa a orar de verdade. Começa a trazer para fora a intimidade da sua alma. E aí eu já me vi várias vezes nesse automático, onde eu parava e falava assim: de fato, não é essa oração que eu gostaria de oferecer a Ele. A minha oração seria outra. Às vezes seria para confessar algo, para expor algo, ou para chorar algo, falar das minhas fraquezas. E nesse momento, quando a gente expõe a intimidade da nossa alma para Ele, de forma profunda, a gente está dizendo assim para Ele: Senhor, pode vir me investigar, investiga a minha vida e descobre tudo, pode me interrogar, tira lá de dentro o que precisa de fato ser exposto, ser visto e ser tratado pelo Senhor. E isso só é possível nessa caminhada de relacionamento, de amizade com Deus, né? Quando você tem um amigo, acho que todo mundo aqui tem pelo menos um amigo, né? Uma pessoa onde você tem mais intimidade para conversar, onde você consegue ver pelo olhar se aquela pessoa está bem ou não está bem, se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não está dizendo a verdade. A amizade, ela vai caminhando a partir desse nível de profundidade, né? De um confessar ao outro, de um ser transparente para o outro. E a gente percebe isso no olhar, a gente percebe isso no semblante, a gente percebe isso nas intencionalidades. Então, eu comecei a ver que existe um lugar mais profundo. E é um lugar onde Deus, ele olha e fala: eu quero a intimidade da sua alma.
Eu quero um lugar onde eu possa te sondar e você pode ver de fato o que está aí dentro. E, irmãos, esse é um lugar, assim, de vida, porque aqui o versículo vai dizer, versículo 24, quando Davi, ele pede, né, me sonda. Então, quando você me sondar e eu conseguir ver e você me mostrar tudo que tem dentro de mim, eu quero que o Senhor me guie pelo caminho de vida eterna, né? Então, é um caminho de vida, quando Ele nos sonda. A pergunta é, quando Ele nos sondar e a gente conseguir ver, qual será o nosso clamor? Se o nosso clamor vai ser assim, olha, Pai, me guie então pelo caminho de vida eterna, que eu sei que é o próprio Senhor. O Senhor é o próprio caminho. Jesus é o próprio caminho. Então, me guia por um caminho em Ti. Então, existe um lugar para mim de verdade, de transparência e de nudez. E é um lugar, assim, eu imagino um lugar de confiança. Um lugar onde eu não preciso ter medo de me expor. Um lugar que eu não preciso ter medo de me mostrar. Eu não preciso me esconder, porque Ele já viu tudo, Ele já sabe de tudo. E se eu quero, de fato, esse momento com Ele, essa vida com Ele, esse relacionamento com Ele, eu preciso me expor. No versículo 23 aqui, eu tô lendo na linguagem da Bíblia do King James, fala, sonda-me e avalia as minhas inquietações. Tantas vezes a gente fica inquieto, ansioso, inquieto, e o Senhor nos chama, oi, deixa eu avaliar o que tem aí dentro. E quando a gente para e começa a dizer, muitas vezes a gente não sabe de fato, né? A gente não tem as respostas, mas a gente vai para Ele e quando a gente começa a abrir essa intimidade da nossa alma, a gente começa a falar, Pai, avalia as minhas inquietações, avalia a minha ansiedade, o que de fato tem aqui dentro. E quando a gente vai para esse lugar, eu tenho, assim, plena certeza de que o Espírito Santo, ele tem um desejo de nos mostrar. Ele tem um desejo de descortinar aquilo que está oculto para a gente. E existe esse lugar onde minhas fraquezas e pecados são expostos, né? Não é fácil a gente ver as nossas fraquezas, os nossos pecados. E em muitos momentos a gente se assusta quando a gente começa a ver e a gente fala, nossa, mas de fato isso existe dentro de mim. A gente começa a perceber as nossas fraquezas, a gente começa a ver o que tem dentro do nosso coração. Mas a boa nova é que ele já sabia há muito tempo, né? E ele sabe, na verdade. E mesmo assim existe muito amor. E foi por isso, na verdade, que ele enviou Jesus, seu filho Jesus, para nos justificar, né? Em Cristo nós somos justificados. E ele nos ama e não vai deixar de nos amar, assim, não tem nada, né? Ele não vai decepcionar, ele não vai se surpreender, porque ele já sabe quem de fato nós somos. Então, para ser esse livro aberto, para ter esse relacionamento, para falar, para orar, na verdade, sonda-me, ó Deus, me conhece, só clama por isso, só uma pessoa só consegue pedir isso de fato se ela estiver disposta a um relacionamento de profundidade, a um relacionamento de amizade com Deus. Só clama e pede ao Senhor, investiga a minha vida e descobre tudo ao meu respeito, se eu estou disposta a render todas as áreas da minha vida a Ele, né? E aqui Davi, ele estava disposto a render tudo a Deus. Por isso que ele pede, me esquadrinha, vai em tudo, todas as áreas da minha vida, em cada canto, vai em tudo, Deus, me esquadrinha, porque eu quero ser inteiramente do Senhor. E quando a gente não tem essa disponibilidade, a gente se esconde, a gente omite, a gente não se entrega.
Quando a gente está num relacionamento de amizade, onde a gente não tem confiança, onde a gente não quer se entregar, a gente não abre a nossa vida, a gente se omite. Nós somos superficiais. E tem como, sim, a gente ser superficial em um relacionamento com ele, mas a gente está nos enganando. Porque ele já está vendo tudo, ele já sabe de tudo. Então, nesses dias, esse clamor tem estado em meu coração, para ele me levar a um lugar de verdade, de transparência, um lugar de nudez, um lugar onde as minhas fraquezas e os meus pecados são expostos, e um lugar onde eu possa clamar para ele me guiar a esse caminho eterno, né? Um lugar onde eu possa ver e falar: Jesus, então me guia, sonda e me guia. E para isso acontecer, a gente vai precisar parar um pouco, né? Existe uma música que eu gosto muito, inclusive é do Diante do Trono, quando fala, o refrão fala: porque eu te amo, eu paro todas as coisas, né? Essa frase fala muito comigo: porque eu te amo, eu paro tudo. Às vezes não, né? Ainda mais agora, os nossos dias parece que tem 10 horas, né? Não tem 24 horas. Acaba muito rápido, é muita correria de fato, são muitas responsabilidades. Mas eu tenho aprendido que o que de fato é prioridade para a gente consegue colocar ali na agenda, né? A gente consegue colocar na agenda o comer. A gente não fica sem comer, a gente não fica sem beber água, a gente não fica sem ir ao banheiro, sem dormir, que são prioridades, assim, de sobrevivência. E a nossa prioridade de sobrevivência também está em parar e ter esse tempo com o Senhor, dele nos analisar, de ter uma profundidade de relacionamento com Ele. É claro que a gente está vivendo essa profundidade no nosso cotidiano o tempo inteiro, né? Quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou, enfim, no meu trabalho. Mas tem hora que a gente precisa calar as vozes. Tem hora que a gente precisa não ouvir barulho. Tem hora que a gente precisa de silêncio. Tem hora que a gente precisa se aquietar para ouvir do Espírito Santo, de fato, o que ele quer dizer, o que ele está falando, porque ele sempre fala. A gente que tem dificuldade de ouvir pelos muitos ruídos dentro de nós. Então, se a gente não vai para esse lugar onde a gente consegue ouvir, a nossa alma, ela vai adoecendo, porque a nossa alma vai se enchendo de quem nós somos e das nossas dificuldades. Se a gente está inquieto, a gente começa a ficar mais inquieto ainda. E quando a gente se percebe, nós estamos distantes dele, estamos distantes desse relacionamento com ele, estamos distantes de uma amizade com ele. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que mesmo nesses momentos, ele nos chama. E bate aquela saudade de estar com ele, né? Não sei se você já sentiu isso, eu acho que já sentiu. Às vezes a gente acorda e fala assim: nossa, que saudade de estar com Deus, que saudade de orar, que saudade de sentir a presença dele, assim, de uma forma mais palpável. Isso é ele falando: vem, vem, para aí, vem, estou te atraindo para mim. Então, é esse caminho que eu tenho orado, e eu queria desafiar a gente como igreja, né? Aclamar ao Senhor por isso. Uma das últimas palavras que eu compartilhei sobre o avivamento do país de Gales, né? E o clamor básico que aconteceu para vir esse avivamento foi uma frase só, né? Que dizia assim: dobra-me, Senhor, dobra-me a Ti. Ou seja, queremos nos render ao Senhor, queremos nos render ao Seu Espírito. E eu creio que algo novo o Senhor tem disponível para a gente a todo momento.
E eu creio também que algo muito específico o Espírito quer derramar sobre a igreja no atual cenário em que nós estamos vivendo. E para que isso aconteça, a gente vai precisar nos render. A gente vai precisar falar assim: Deus, toma a minha vida por completo. Então, não há espaço para pecados escondidos, ocultos, para meias verdades. Não há espaço para uma vida superficial. Há espaço para uma vida de verdade, para um evangelho de verdade. E Ele quer nos ouvir. A gente não precisa ter medo. Ele quer nos ouvir. E às vezes a nossa oração não vai ser aquela oração que nós gostaríamos de oferecer a Deus. Uma oração bonita, né? Uma oração de louvor, uma oração assim de gratidão, uma oração assim, né? Com palavras bonitas. Às vezes a nossa oração vai ser assim: Pai, eu tenho essa fraqueza, Senhor. Pai, estou muito distante de Ti. Pai, eu percebi esse pecado na minha vida. Pai, eu tenho essa dificuldade. Senhor, Então, essa verdade, essa transparência, isso agrada o coração de Deus. Irmãos, para esse novo tempo que nós estamos indo, para esse novo local, tudo isso sinaliza um novo tempo para nós, como igreja, como comunidade, como essência. A gente vai precisar viver isso de forma coletiva, né? A gente vai precisar clamar por isso de forma coletiva. Não queremos que ninguém fique para trás. Então, a gente vai precisar dessa intencionalidade coletiva, de pessoas com motivação, de fato, de ter uma vida rendida ao Senhor. Nós queremos que Ele derrame algo precioso, algo novo sobre nós, como comunidade, como igreja. Queremos um renovo dele nas nossas vidas, queremos um caminho de amizade com ele, queremos um caminho de mais profundidade com ele. E nós precisamos ir juntos. Queremos um caminho de ativação de dons, queremos um caminho de movimentação. E eu sei que ele quer fazer isso em cada um de nós. Cada um de vocês tem uma participação muito importante no corpo. E nenhum de vocês podem estar inertes, parados, sem movimento. E nós precisamos ir juntos, precisamos nos movimentar juntos. Então, essa tem sido a minha oração. Uma oração onde a gente expõe a Ele a intimidade da nossa alma. Uma oração onde Ele nos leve a um lugar onde ali exista transparência, verdade, onde exista nudez, onde Ele nos leve a um lugar onde a gente expõe as nossas fraquezas, onde a gente expõe os nossos pecados, onde Ele nos leva a esse lugar de vida, porque é esse lugar que vai me levar à vida eterna. Esse caminho, gente, quando a gente encontra a graça de Deus, né? Nesse dia a gente vai encontrar a graça, porque a gente vai olhar para nós, a gente vai se entristecer bastante. A gente vai olhar e falar assim: nossa, o que que tem dentro de mim, né? Mas não é por nós, é por Cristo. Como eu falei, nós já estamos justificados por Ele. Quando o Pai olha para a gente, Ele está vendo Jesus, o próprio Filho, santo, perfeito, Cordeiro perfeito. Esse caminho de graça, só reconhece esse caminho de graça, só entende esse caminho de graça quem de fato foi alcançado pelo Senhor. Né? A gente só consegue olhar para nós, ter tudo isso desnudado na nossa frente, falar assim: e agora o que será de mim? E a gente vê Cristo. E a gente fala, né, como o apóstolo Paulo falou: graças a Deus por Cristo Jesus. E essa é a oração final. Graças a Deus por Cristo Jesus. E eu preciso que Ele me guie agora. Só entende isso, gente, quem de fato foi alcançado por Ele. Porque não é uma graça barata, né? Não é assim: já que, né, Jesus fez tudo por mim, então, eu sou desse jeito, é graça. Não, isso é uma graça barata. E essa graça não é uma graça de quem foi alcançado por Ele.
né? Quem foi alcançado por Cristo sabe o preço da graça sobre nós, sabe o quanto isso custou. Custou o pai abrir mão do seu filho, custou o filho dar a sua própria vida ali por nós. Então, é uma graça que nos envolve, é uma graça que nos constrange a tal ponto que a única coisa que nos resta é nos render a Ele. A única coisa que nos resta é cair de joelhos e falar assim: Pai, me guia. Por isso que o salmista aqui, Davi, ele termina falando isso, né? Quando ele fala, me sonda e mostra tudo de ruim que está aqui dentro, me guia pelo caminho. Porque ele se depara com isso e fala, uau, é só pela graça de Deus. É só por Ele e não é por mim. Interessante que Davi ele é considerado aquele homem segundo o coração de Deus, né? Eu acho isso maravilhoso, porque é um homem cheio de defeitos, cheio de erros, mas é um homem que expõe, é um homem que tem um coração quebrantado. Isso fala muito comigo, né? Isso fala que Deus ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas dificuldades, mas ele quer de fato nosso coração. Então, é fato que ele nos conhece. A pergunta é se nós o conhecemos, né? E para esse caminho de troca, existe relacionamento. A gente não tem como a gente seguir esse caminho de troca sem a disponibilidade de se relacionar. E tem estado no nosso coração, o David tem compartilhado disso também, sobre um relacionamento de amizade com Deus. Da gente querer ser amigo de Deus, sabe? Ter uma amizade verdadeira com Ele. Eu queria concluir em Apocalipse 3:20, que diz que Ele está batendo a porta, né? Jesus bate a porta. Quem abrir, Ele vai entrar e Ele vai sentar à mesa e Ele vai cear conosco. E eu acho que é o que está acontecendo agora. Ele está batendo a porta e se a gente abrir, ele vai sentar à mesa. E sentar à mesa tem muitos significados, né? Quando uma pessoa senta à mesa com você, é porque ela está disposta a se relacionar, ela está disposta a olhar olho no olho, ela está disposta a te ouvir, ser ouvida, ela está disposta a ter um relacionamento de profundidade. Então, ele está batendo a porta. A questão é se a gente vai abrir ou não. A questão é se a gente vai se expor ou não. A questão é se a gente vai se render ou não. A questão é se a gente vai deixar ele nos investigar ou não. Então, a minha oração é que a gente abra essa porta, a minha oração é que a gente clame, fale, né? Me investigue, descobre tudo a meu respeito, me testa, me interroga. E não vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho que pode nos trazer dor, mas é um caminho que nos leva à vida, é um caminho que nos leva à verdade, é um caminho que nos conduz a uma intimidade de verdade com o Senhor, né? E essa música, ela vai falar, né, que existe um lugar. E esse lugar é, de fato, quando estou diante de Jesus, né, olhando para Ele. É um lugar onde eu não consigo me esconder, é um lugar onde a verdade reina, é um lugar onde eu posso descansar de fato, né? E a gente pode viver uma vida em Deus sem acessar esse lugar. Quando a nossa vida está de forma superficial e automática, a gente não está acessando o lugar da morada do olhar de Jesus, como a gente cantou, né? Porque quando a gente está nesse lugar onde a gente consegue acessar o olhar do próprio Cristo, esse lugar que é separado só para a gente, tem um lugar separado só para você, só para mim, é aquele momento à mesa que quando você senta e quando Jesus fita nos seus olhos, tem jeito não. Aí você se expõe, aí você é quem você é. Então, é esse lugar que nós precisamos estar. Não um lugar
falso em Deus. Não um lugar superficial, mas um lugar onde de fato a gente senta e Ele olha nos nossos olhos. É nesse lugar onde a gente se rende. É esse lugar onde a gente pode ir para o colo dele. É esse lugar específico onde a minha vida é exposta e onde ele pega tudo e fala, eu vou te guiar. E é esse lugar que nos leva a um relacionamento de amizade. Então, se você nunca acessou esse lugar, você nunca teve essa experiência de estar nesse lugar secreto em Deus, esse lugar existe e existe esse lugar específico para você, né? Esse lugar específico para mim. Que o seu coração clame por isso, que o seu coração queira isso, né? Eu não sei se você já teve oportunidade de sentar com alguém, essa pessoa olhar nos seus olhos e propor uma relação de profundidade. Você não consegue fugir, você fica sem graça, você quer olhar para um lado, para o outro, e você fala, ou eu me exponho, ou eu me relaciono aqui, ou eu fujo. E quando a gente acessa esse lugar em Deus, a gente se rende. O que nos resta é nos render, porque a graça dele é irresistível, a presença dele é irresistível, e é nesse lugar que a gente precisa estar. Queria que a gente orasse agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar pedindo a Deus que Ele nos sonde, que de fato Ele nos guie pelo caminho que é Ele e que Ele nos leve a esse lugar de verdade, esse lugar de paz, esse lugar da presença dEle, esse lugar onde a gente se encontra com Ele e conosco mesmo. Pai, queremos agradecer por quem Tu és. Queremos agradecer por Cristo, pela graça, pelo amor tão grandioso. A forma com que o Senhor nos criou é maravilhosamente assombrosa. A forma com que o Senhor nos vê, nos contempla, a sua onipotência, onisciência. Pai, o Senhor é poderoso. E o Senhor deseja, Pai, se relacionar conosco, porque o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus relacional, e o Senhor é Pai. E o Senhor deseja nos investigar, nos sondar, nos desnudar. E nós queremos isso, Pai. Por favor, Espírito, sonda, passa uma sonda mesmo dentro de nós. Pode nos investigar, nos testa, nos mostra. Que saia para fora, Pai, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que precisa da Tua luz. Se existe trevas dentro de nós, Pai, que o Senhor venha com a Tua luz e nos guie, Pai, para um caminho de vida eterna, a um caminho com o Senhor. Queremos estar e permanecer nesse lugar de encontro contigo, Jesus, onde a gente pode sentar à mesa e olhar nos Teus olhos, Pai. Não um relacionamento superficial onde a gente desvia o nosso olhar, onde a gente entrega ao Senhor orações prontas, orações racionais e calculadas. Mas nós queremos, de fato, abrir e entregar a intimidade da nossa alma, Pai. Nos desnudar diante da Tua face. E queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Queremos a cada dia ser cheios de Ti, cheios da Sua intencionalidade, das Tuas motivações e ter a consciência que nós estamos aqui, Pai, por um tempo específico, mas que existe um reino nos esperando, Pai. Nossa verdadeira casa não é essa. Então, nos ajude a viver aqui, Pai, esse relacionamento profundo com o Senhor. E eu oro por cada irmão meu, por cada família aqui representada, que o Senhor leve a essa intimidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá um tchau aí pro vídeo, gente, pro final do vídeo, ó. Todo mundo. A carinha dos dois, todo mundo riu, mas eles não acharam graça nenhuma nisso da piada.